Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Histórias de Crimes Reais. Aqui, mergulhamos fundo em casos que capturaram a atenção do mundo e nos fazem refletir sobre a complexidade da natureza humana. Hoje, vamos falar sobre uma história que é tão intrigante quanto assustadora. A vida de Catherine Knight, uma mulher cuja trajetória desde a infância até sua condenação se entrelaça com amor, relacionamentos conturbados e um crime que chocou a Austrália. Preparem-se para uma narrativa intensa, cheia de reviravoltas e emoções que nos levam a questionar até onde pode ir a mente humana. Vamos juntos desvendar essa história. A infância de Catherine Knight é uma daquelas histórias que nos fazem refletir sobre o poder devastador de um lar desfeito. Nascida em 24 de outubro de 1955, na tranquila e rural cidade de Tenterfield, na Austrália, Catherine parecia destinada a uma vida simples e comum. Mas, por trás dessa fachada, sua infância foi uma verdadeira tempestade de traumas e angústias, marcada por cicatrizes profundas que moldariam sua personalidade de forma trágica. Catherine era filha de Barbara Hogan e Ken Knight, um casal envolvido em uma relação cheia de tensões e violência. A origem da turbulência em sua família começou antes mesmo de seu nascimento. Barbara, sua mãe, já era mãe de 4 filhos de outro casamento, quando se envolveu com Ken Knight, o que causou um escândalo na pequena comunidade rural onde viviam. Para escapar do julgamento social, eles se mudaram para a cidade de Aberdeen, mas os problemas familiares só aumentaram. Desde cedo, Catherine viveu em meio ao caos. Seu pai, Ken, era um homem brutal e abusivo. O que uma criança deveria considerar um lar seguro se transformava, para Catherine, num cenário de horror diário. Os gritos, as brigas violentas e as ameaças de seu pai contra sua mãe faziam parte de sua rotina. Bárbara, sem ter para onde escapar, descontava a frustração nos filhos, especialmente em Catherine, que, mesmo pequena, já carregava o fardo de ouvir os relatos de abuso sua mãe sofria nas mãos do pai. A infância de Catherine foi uma verdadeira escola de dor. Ela cresceu aprendendo que o mundo era um lugar hostil, onde a violência era a única linguagem compreendida. A pequena Catherine, que deveria estar brincando e descobrindo a inocência da vida, foi forjada em um ambiente de terror. Sua mãe frequentemente lhe contava detalhes íntimos de suas agressões, criando na jovem uma percepção distorcida sobre o que era o amor e os relacionamentos. Na escola, as consequências dessa criação turbulenta começaram a se manifestar. Catherine era uma menina retraída, mas explosiva. Seus colegas de classe logo perceberam que não era sábio provocá-la. Com um temperamento volátil, ela não hesitava em reagir com agressividade extrema, mesmo diante de pequenas provocações. Sua vida acadêmica foi desastrosa, marcada por constantes brigas e episódios de raiva. Aos 15 anos, ela abandonou os estudos sem nunca ter aprendido a controlar seus impulsos. E foi justamente nessa época que Catherine encontrou seu primeiro refúgio, um emprego no matadouro. Catherine Knight era extremamente habilidosa e eficiente no trabalho no abatedouro, onde lidava diariamente com o abate de animais. Ela iniciou sua carreira no setor de processamento de carne na Austrália, um emprego que muitas pessoas da sua cidade natal, Aberdeen, ocupavam, devido à grande presença da indústria local. Contudo, Catherine se destacou rapidamente por sua precisão e destreza ao manusear facas. Ela tinha uma capacidade impressionante de desossar e preparar carnes, algo que exigia uma combinação de força física e técnica refinada. Seu trabalho era feito com tamanha maestria que ela ganhou a admiração de colegas e supervisores, sendo promovida rapidamente a posições de mais responsabilidade. Catherine não apenas tinha eficiência em seu trabalho, mas também demonstrava um fascínio peculiar pelas ferramentas que usava. As facas se tornaram quase uma extensão de sua personalidade. Ela as afiava meticulosamente e guardava cada uma delas com extremo cuidado. Em sua casa, Catherine mantinha um conjunto de facas penduradas na parede, acima da cama, um hábito que dizia ser para estar sempre preparada. Esse comportamento chamou a atenção das pessoas ao seu redor, mas também revelava o quanto o trabalho no abatedouro era parte essencial da sua identidade. Além da habilidade técnica, Catherine tinha uma resiliência notável para lidar com as tarefas duras e viscerais do abate de animais, algo que muitos consideravam um trabalho emocionalmente desgastante. Ela parecia sentir-se confortável nesse ambiente, algo que não era comum, especialmente entre as mulheres da época.
Catherine Knight viveu uma vida marcada por relacionamentos intensos e destrutivos, onde paixão e turbulência andavam lado a lado. Cada um de seus romances parecia prometer um novo começo, mas terminava sempre em caos e dor. A maneira como ela se envolvia com seus parceiros era como uma tempestade prestes a se formar no horizonte, silenciosa no início, mas inevitavelmente devastadora. Desde o início, Catherine demonstrava ser uma pessoa de sentimentos extremos. Ela se entregava completamente, criando uma dependência emocional que seus parceiros muitas vezes não estavam preparados para lidar. Sua primeira grande relação foi com David Kellett, um motorista de caminhão que também carregava um passado difícil. Quando estavam juntos, a conexão parecia intensa e profunda. Porém, a possessividade de Catherine logo começou a sufocar a relação. David, que no início acreditava ter encontrado uma mulher forte e apaixonada, logo se viu no centro de uma relação caótica. O casamento deles foi pontuado por brigas constantes, alimentadas pelos ciúmes de Catherine e pelo temperamento volátil. As explosões emocionais eram tão imprevisíveis quanto poderosas, deixando cicatrizes psicológicas que durariam por anos. Mesmo assim, Catherine seguiu em frente, em busca de um novo começo com outro homem, mas a história se repetia. Cada relacionamento era um espelho de suas próprias inseguranças, e qualquer sinal de abandono ou traição a fazia mergulhar ainda mais fundo em seu comportamento destrutivo. O que começava como um romance apaixonado rapidamente se tornava uma batalha emocional. Sua vida pessoal, cercada por filhos e responsabilidades, parecia uma fachada de normalidade. Mas, por trás das portas fechadas, havia um constante campo de batalha emocional. Catherine era uma mãe dedicada, mas seus relacionamentos amorosos continuavam a defini-la. A intensidade com que ela vivia suas paixões era, ao mesmo tempo, sua maior qualidade e sua maior fraqueza. Ela desejava controle, estabilidade e amor, mas nunca conseguia manter essas coisas em equilíbrio por muito tempo. Cada novo relacionamento de Catherine era uma montanha-russa de emoções. Seus parceiros, atraídos por seu carisma inicial, logo percebiam que estavam presos em um ciclo de altos e baixos, com momentos de ternura rapidamente substituídos por episódios de possessividade. O ambiente emocional se tornava sufocante, como se algo estivesse sempre à beira de explodir. Catherine Knight era uma mulher que, em sua vida pessoal, não conhecia limites quando se tratava de amar e sofrer. Sua jornada pelos relacionamentos era como caminhar por um campo minado, onde o amor profundo e o caos destrutivo estavam sempre à espreita, prontos para colidir em uma explosão inevitável de emoções. Catherine Knight conheceu John Price em Aberdeen, uma pequena cidade australiana, onde ambos viviam. Na época, Catherine já tinha uma história de relacionamentos tumultuados, e sua vida estava cheia de altos e baixos emocionais. John, por outro lado, era um homem trabalhador, respeitado na comunidade, e trazia consigo um passado complicado, mas ainda assim, tinha uma personalidade carismática que atraía as pessoas. Os dois se encontraram em um bar local, um ponto de encontro popular na cidade. O ambiente estava carregado de música e risadas, e a conexão entre eles foi imediata. John era atraído pela força e independência de Catherine, enquanto ela se sentia intrigada pelo jeito descontraído e confiante dele. Aquela noite se transformou em uma conversa animada, onde compartilharam histórias de suas vidas e esperanças para o futuro. À medida que o relacionamento avançava, Catherine se sentia fascinada por John. Ele parecia ser o tipo de homem que poderia compreender suas complexidades e ajudá-la a superar os desafios de seu passado. John, por sua vez, viu em Catherine uma mulher forte, alguém que poderia trazer emoção à sua vida. Logo, eles começaram a namorar, e o relacionamento se intensificou rapidamente. O que começou com romance e paixão logo se transformou em algo mais sombrio. Embora os primeiros meses tenham sido cheios de entusiasmo, a personalidade possessiva de Catherine começou a se manifestar, e o que parecia ser um amor promissor rapidamente se tornou uma montanha-russa emocional. John se viu em uma relação repleta de altos e baixos, onde a intensa conexão que haviam construído rapidamente se tornava um campo de batalha. Uma das melhores fases do relacionamento ocorreu quando eles decidiram fazer uma viagem juntos. Durante essa viagem, longe das pressões do cotidiano, conseguiram se reconectar. Riram, compartilharam histórias e fortaleceram seu vínculo. No entanto, logo após essa escapada romântica,
as diferenças começaram a surgir. John era um homem que gostava de ter seu espaço e liberdade, enquanto Catherine não aceitava bem a ideia de estar sozinha, o que gerava uma dinâmica conturbada. As brigas tornaram-se frequentes, e John tentou manter a calma, mas a intensidade da raiva de Catherine se tornava cada vez mais incontrolável. Ele frequentemente se sentia culpado e impotente diante do comportamento dela, e o estresse emocional começou a se acumular, tornando-se uma presença constante em sua vida. O ciclo de ciúmes, explosões de raiva e reconciliações se tornou repetitivo. Catherine, por outro lado, estava desesperada por amor e segurança, mas sua necessidade de controle e possessividade estava se tornando opressiva. O relacionamento deles começou a ser marcado por um padrão de brigas seguidas por reconciliações apaixonadas, criando uma atmosfera de tensão constante. O momento decisivo ocorreu em uma noite fatídica em fevereiro de 2000, quando Catherine, tomada pelos ciúmes e pela raiva, decidiu que não poderia mais permitir que John tivesse qualquer tipo de liberdade. Em um ato de desespero e fúria, ela o atacou fisicamente. O que deveria ser um momento de amor se transformou em um pesadelo. Após uma discussão acalorada, ela feriu John com um golpe. Ele, assustado e ferido, decidiu que não poderia mais continuar em um relacionamento tão tóxico. A separação foi um choque para Catherine, que, em um momento de desespero, fez uma ameaça de morte a John. Essa situação culminou em um conflito violento que se tornaria um ponto crucial na vida de ambos. A relação de Catherine Knight com John Price chegou a um ponto crítico em fevereiro de 2000, quando a tensão acumulada ao longo dos anos finalmente se transformou em um ato brutal de violência. A escalada do relacionamento culminou em uma noite de horror que deixaria uma marca indelével na história do crime australiano. Após uma discussão acalorada, Catherine, tomada por uma raiva desenfreada, atacou John com um facão. O ato foi violento e surpreendente, levando John a buscar abrigo em casa de amigos. Mas Catherine não estava disposta a deixá-lo escapar tão facilmente. Em um ato de desespero, ela seguiu John até sua nova moradia, determinada a reconquistá-lo a qualquer custo. Após um período tumultuado no relacionamento de Catherine Knight com John Price, as tensões atingiram um ponto crítico. Em uma noite fatídica, após um dia de discussões e emoções à flor da pele, Catherine fez algo que parecia um último gesto de reconciliação. Ela e John tiveram um momento íntimo, como se tudo estivesse bem entre eles. No entanto, essa aparente normalidade foi uma armadilha mortal. Depois desse ato, enquanto John dormia, Catherine agiu de maneira brutal. Em um momento de fúria e possessividade, ela o atacou enquanto ele estava vulnerável, sem qualquer defesa. O ataque foi violento e inesperado, levando a uma série de ferimentos fatais. Catherine utilizou uma de suas facas de açougueiro, uma ferramenta que ela manuseava com maestria em seu trabalho no matadouro, para esfaquear John diversas vezes. Catherine não parou por aí. Em um ato ainda mais macabro, ela desmembrou o corpo de John e preparou uma refeição utilizando suas partes, como se estivesse cozinhando uma refeição comum. Essa cena horrenda chocou a polícia quando chegou ao local, e a brutalidade do crime chocou a Austrália e o mundo. Catherine Knight se tornou sinônimo de um crime que parecia impossível de compreender. Na manhã seguinte, Catherine foi encontrada dormindo tranquilamente em sua casa, cercada por evidências do ato monstruoso que havia cometido. As autoridades chegaram à cena e se depararam com a visão grotesca do que antes fora a vida de John Price. Catherine foi presa e, ao longo do processo judicial, sua história se desdobrou como um verdadeiro pesadelo. A condenação de Catherine Knight se tornou um espetáculo mediático, com os detalhes horrendos do crime envolvendo o assassinato de John Price e sua mutilação. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que Catherine não tinha plena consciência de suas ações, afirmando que sua história de abusos e traumas a havia moldado de maneira insustentável. No entanto, a acusação argumentou que Catherine era uma mulher que tinha controle total de sua sanidade e, ao cometer o crime, não estava sob qualquer tipo de influência que pudesse atenuar sua responsabilidade. As evidências eram irrefutáveis, e a natureza brutal de seus atos deixou a sociedade estarrecida. A história de Catherine Knight nos faz refletir sobre os limites da natureza humana, as consequências de traumas não resolvidos e o poder do amor que se transforma em possessão. É uma narrativa que nos leva a questionar não apenas o que leva uma pessoa a cometer atos tão extremos, mas também o que acontece quando o amor se torna uma arma.
Em última análise, a história de Catherine Knight nos lembra que, por trás de cada crime, há uma vida marcada por experiências dolorosas. E, muitas vezes, o que parece ser uma simples tragédia esconde um emaranhado de emoções, relações e escolhas que moldam o destino de uma pessoa. E em 2001 ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A sociedade ficou horrorizada com o crime, e a história de Catherine Knight se tornou um caso emblemático, levando a discussões sobre a violência doméstica e a complexidade das relações humanas. E assim, chegamos ao final dessa história sombria e perturbadora. Catherine Knight se tornou um nome infame na história criminal australiana, e seu legado será lembrado como um dos mais brutais e chocantes que o país já viu. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando histórias reais de crimes que marcaram o mundo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e até a próxima.